Recapitulando, boa noite. Igual água já tá quente, Ó, né? o já está fazendo, o Flávio está fazendo para mim. Chazinho quente, fazer uma brachá, esquentar o coração. Ó. Vamos lá. Está escrito, o passuco, ele diz, Kod dvarai kaesh. As minhas palavras são como fogo. As palavras da Torá são como fogo. Não vai esquentar a gente. A gente tinha comentado na última aula que a Rava ele começou a fazer chuvá, mas eu deixei claro que isso era importante para a gente entender a continuação, que ele fez chuvá, Hashem aceitou a chuvá dele, mas ainda ele tinha esse título de Irachá, porque o efeito de tudo aquilo que ele tinha causado ainda estava lá. Obrigado. Açúcar? Não, não, tá bem, obrigado. Então Hashem poupou ele, tinha um decreto muito ruim, foi aí que ele decidiu fazer chuvá, e então Hashem acabou poupando ele, deu para ele mais 3 anos de vida. Durante esse tempo, ele continuou fiel, fazendo mitzvot, fazendo chuvá e etc. E aí, no terceiro ano, aparece para ele, já tinha dado um spoiler na última aula, de que o rei das tribos de Jerusalém, pela primeira vez a gente vê que agora vai ter uma união entre os reis das duas partes de Israel. Ele se chamava Yoshafat, esse era o nome dele, ele era da tribo de Eudá, obviamente, e ele vem e se aproxima querendo fazer as pazes com o Ahav. Aproveitando que o Ahav estava num bom momento, agora de Tchuvá, ele se aproxima. Yoshafat, ele era parente, tem dúvida exatamente como que era o parentesco dele, cunhado ou meio cunhado do Ahav, mas eles eram parentes. E ele chega então para Ahav, e Ahav recebe ele muito bem, faz um banquete, etc., e aí eles tinham que conversar sobre um assunto muito importante, que era a guerra contra o inimigo da época, que era o rei de Aram, que já tinham tido problemas 2 vezes, 2 guerras já com esse Aram. Aram era a Síria. Elial, Líbano. Não, tem Aram Tsova e Aram Naharai, uma coisa assim, né? Acho que deve ser Aramim, né? Arameu, deve ser por ali, pelo norte. E aí, eles juntando forças, unindo forças, talvez ele ia ser mais fácil de conseguir lutar contra esses inimigos. Então, Ahav, ele fala o seguinte, a cidade de Ramot Gilad é o nome da cidade, que ela fica do outro lado do Yarden, ela é nossa, e os Aramim, eles estão lá. Então, essa terra, na verdade, vamos entender como pode ser que eles estavam na mão dos arameus. Os Aramim, eles tinham perdido 2 guerras anteriormente, e quando o profeta tinha falado que ele teria que matar o rei de Aram, o Acabe acabou não matando. Mas e o rei de Aram tinha prometido várias terras que ele ia dar para o povo judeu. Ele prometeu, certo? A gente não sabe se foi que ele não cumpriu ou não cumpriu na sua totalidade, porque essa cidade a gente sabe que agora estava nas mãos deles. E aí ele aceita então o convite de fazer a guerra juntos. Ele fala, afinal, a gente não é só amigos, nós somos parentes e vamos se juntar, os cavalos, etc. Vamos juntar o exército. Mas, e aqui vem um ponto difícil de entender, o julgamento de Hashem. Naquela hora, Hashem, ele condenou o Yehoshafat por ter ido até o Ahav, porque o Ahav ainda era considerado um Rasha. Esse era o ponto. Será E que ele, tinha que ser o contrário? talvez o Ahav deveria ter ido até o Yehoshafat. Os dois não se juntaram, talvez. Então, o fato que ele foi até lá e propôs esse acordo, que para nós faz todo sentido, 2 Yehudim vão se juntar, o povo de Israel, quem sabe agora uma chance de reunificar o reinado, mas Hashem, o que eles poderiam se reunificar, mas não em função de uma guerra. Quando você vai falar com um Rashá, de novo, quem sou eu, mas assim ele era considerado Rashá, antes de fazer um acordo com esse Rashá, você tem que saber muito bem com quem você está fazendo e o que você está fazendo. Empreender uma guerra de cara, a gente vê que Balak e Bilam se juntaram, apesar de serem antigos inimigos, para poder ir contra Bnei Israel além. E assim a gente vê que todos os outros sunitas e xiitas, quando fala de Israel, eles estão de acordo.
Não? Não, agora não. Agora não? Meio... Tá bom, mas quando eles se sentirem um pouco mais, com um pouco mais de força, eles se unem. O inimigo une as causas. Mas que poderia fazer uma reunificação de uma outra forma, não já fazendo um acordo com alguém que tinha um histórico complicado. Esse Ahav já tinha descumprido com as leis de Hashem de muitas formas. Então você vai fazer uma guerra, então ele foi condenado por isso. Depois a gente vai ver que a condenação dele era perder a vida, mas Hashem depois poupou ele. Mas o decreto tinha sido feito por essa atitude. Então o que fica claro para a gente da gente tomar cuidado com quem a gente faz acordos. Mesmo sendo um Yehudi, você tem que saber muito bem com quem você está sentado para fazer um acordo, especialmente um empreendimento que tem um custo enorme para Israel, custo financeiro e custo de vidas, lo aleno. Então, você tem que saber com quem você está sentando. Talvez só ainda para reiterar isso, de que as guerras, a gente viu várias vezes no Tanakh, que quem eram escolhidos para guerras eram aqueles que eram os mais fortes espiritualmente, e não os mais fortes fisicamente. Então, se você está preocupado em ganhar a sua guerra, então faça com que o povo faça tchuvá e etc. Não é através de ter mais gente dos outras 10 tribos que vai te ajudar a ganhar a guerra. Então, como eu falei, difícil de entender, saber exatamente o que estava se passando naquele momento, mas essa foi, assim dizem nossos sábios, em relação ao Yoshafat ter ido até o Ahav. E agora acontece uma coisa muito estranha, extraordinária, uma coisa que não tivemos antes, que está escrito que o Yoshafat, ele fez algo muito digno, que a gente viu, por exemplo, logo no início, quando eles entraram em Israel, Yoshua não consultou Hashem antes de fazer o acordo de paz, lá com a tribo, com aquela família de... Qual é o nome da família? Givonim. A família que vinha da cidade de Givon. Mas aqui, ele fala... Aqui o Yoshafat, ele fala, não, antes de sair para essa guerra, deixa eu consultar Hashem. Em volta do Ahav, tinham 400 profetas. E tem uma discussão, quem eram esses profetas? Qual que era a probabilidade? Profetas falsos ou profetas verdadeiros? O Eliyahu Hanavi era verdadeiro. Mas o Eliyahu não estava do lado do Ahav. Mas ele conversou várias vezes com o Ahav, mas ele não ficava do lado do Ahav. Então, por um lado, você vai dizer ele fez tchuvá. Se ele fez tchuvá, quem está do lado dele provavelmente são tzadikim. Por outro lado, a Izébel já tinha mandado matar todos os profetas. Tiveram alguns que conseguiram se salvar, etc., mas não eram 400. Então, eram 120, se não me engano. Mas com Eliyahu Hanavi, os profetas, os falsos também não... Também? Boa, bem falado. Então, com a história, bem falado. Com a história de Eliyahu Hanavi, ele mandou, o Ahav permitiu, inclusive, matar todos os profetas falsos. Então, quem eram esses profetas exatamente? Boa, bem falado. Então, os profetas judeus tinham sido mortos. Os profetas do Baal também tinham sido mortos. Quem sobrou de profeta? Vai ver que tinha muito profeta na época. Tinha escola, tinha faculdade. Escola de profeta. Ele foi lá na escola e pegou os alunos do último... Fez mais profetas. Profetas sem fronteiras. Mais profetas e profetas. Programas do governo. tinha sistema de contas. Índios Negros, goim. Então, vamos explicar das duas formas, conforme as duas opiniões dos comentaristas. Uma possibilidade, talvez a mais fácil de entender o contexto da história, é que eles eram profetas falsos. Provavelmente o Yoshafat não sabia disso, e aí ele consulta então esses profetas, e todos eles respondem de uma vez, vai para a guerra que Hashem vai te ajudar. Só que essa não era a mensagem de Hashem. Não era isso que Hashem queria. Michael, vai aparecer. Não tem Urim e Tumim? Não... Urim e Tumim, se tivesse, estaria lá no Beit HaMikdash, com Cohen Gadol. Ele não levou junto. Não levou junto. Estava só o rei, aparentemente. E ele queria já decidir na hora, fechar. Mas Eles estavam...
Ele foi consultar com os profetas de Ahab, Então, mas por que ele não consultou com os os dele. profetas dele? Boa, boa. Então, aqui dá para ver justamente, corrobora com aquilo que a gente falou, que ele considerou o Ahav como tzadik. E talvez o Ahav não estava ainda nesse nível. Então, eles vão lá e falam que eles sim têm que ir para a guerra. De uma vez só, todos falam juntos. Agora tem um detalhe, isso foi uma mensagem que era uma mensagem falsa. Supondo que eles eram profetas falsos, então a mensagem deles era falsa. Mas o Yoshafat, ele logo vai identificar isso. Porque quando Hashem dá mensagens iguais para vários profetas, cada um deles traz a mensagem em palavras diferentes. Quando você vai consultar as regras de profecia, quais são os critérios, etc., tem esse critério que quando Hashem dá a mesma mensagem para vários profetas, cada um deles vai falar nas suas palavras. Lembra bastante aquela ideia de que quando chega uma pessoa e todos do tribunal condenam aquela pessoa, você isenta aquela pessoa, você inocenta aquela pessoa. Lá é um motivo diferente, mas você fala, porque se todos estão contra, ninguém encontrou alguma maneira de redimir essa pessoa, então deve ter aqui alguma trama, tem alguma coisa estranha, você inocenta a pessoa. Aqui, parecido, só usando como paralelo, de que todos falaram de uma vez só, então eles, por um lado, você vê que tinha profecia. Porque se todos responderam de uma vez, eles tinham a profecia, só que era profetas falsos. Quer dizer, profetas falsos. A Torá fala para a gente que Hashem dá profecia para profetas falsos. Só que você tem que estar de olho que ele não está te levando para o mau caminho. Se ele te falar, por exemplo, fazer Avodah Zará, você sabe que Hashem colocou ele para te testar. Então, o Yoshafat, ele identificou isso. E ele falou, peraí, meu pai me ensinou, assim ele fala, que 2 profetas nunca usam as mesmas palavras. E aqui todos usaram as mesmas palavras. Essa é uma forma de interpretar. A outra forma de interpretar, mais difícil ainda, é de que eles eram profetas verdadeiros. Afinal, ele tinha feito tchuvá. E os profetas estavam ao lado dele, eram verdadeiros. Só que naquela hora, Hashem fez eles falarem uma profecia falsa. E a maneira de identificar se era falso ou não seria através desse detalhe que ele sabia que não falariam as mesmas palavras. Essa é. Então, eles recebem a resposta que é para eles irem adiante. E o Yoshafat não aceita. Fala, isso aqui não vou aceitar. Isso. Agora, o Yoshafat também não foi atrás? Calma. Então, o Yoshafat, ele fala, eu quero um outro profeta. Quem? Aquele que a gente falou que era chamado Michaiah ben Michayu, aliás, Michayu ben Imla. Fala, manda trazer ele. E o Ahav não queria ouvir desse cara, porque esse cara toda vez previa coisa ruim para ele. Na verdade, não. Ele fala para o Yoshafat que se trouxer ele, sempre fala coisa ruim. Ele já tinha previsto que ele ia ganhar as 2 guerras. Então ele não previa só coisas ruins. Na última guerra ele falou para ele que você tem que matar. E aí, quando ele não matou, o profeta veio, olha, você não matou, você vai morrer. Foi aí que ele começou a fazer a tchuvá. Mas o Ahav, de forma conveniente para ele mesmo, ele falou, não, ele só prevê coisa, eu não quero esse cara perto de mim. Mas o Yoshafat, na frente de todas as pessoas que estavam lá, tinha um monte de gente assistindo, era 2, 3 que estavam reunidos, ele vira e fala, não, eu quero o Michaio para ele poder confirmar se a gente deve ir para essa guerra. E aí, então, o Ahav, aqui uma reunião de altíssima cúpula, ele é obrigado a aceitar. Então ele fala, rapidamente tragam o Michaio aqui. Então, um desses profetas, mais provavelmente que eram desses profetas falsos, então ele aparece, ele é chamado Tzidkiyahu ben Kenana. Tzidkiyahu ben Kenana. Não é o famoso profeta, rei Tzidkiyahu, aliás, rei Tzidkiyahu. Não? Ele toma uma atitude que era uma atitude comum entre os profetas. A gente já viu algumas vezes de que os profetas, quando eles falavam alguma profecia, eles também faziam algo físico
para, como se fosse, concretizar aquela profecia. Tem a famosa Haftarah, Parashat Vaigash, que o profeta ele pega duas madeiras, ele escreve Yehudá e Yosef, e ele junta elas, demonstrando que futuramente as duas tribos, que na Parashat Vaigash é a briga, a discussão entre Yehudá e Yosef, etc., que os reinados vão se juntar. Então, eles tomavam atitudes, então o que é atitudes práticas para materializar e mostrar que a profecia era realmente verdadeira. Então ele pegou chifres de ferro e ele fala, com esses chifres a gente vai destruir, você vai perfurar o Aram. Então é uma atitude bem típica de profetas. Mas, e qual que é a ideia? Tzidkiyahu, ele usou justamente chifres, porque chifre, o Yaakov Avinu, Moshe, aliás, ele, na Parashat Bezot Abraha, ele fala que o Yosef, ele é Karnei Re'em. Re'em se traduz aqui, ele traduz como um bisão, certo? Um tipo de um touro selvagem. Então, ele usou esses... Então, ele foi muito esperto do jeito que ele apresentou isso. Parecia realmente profético, querendo já apressar as coisas para eles saírem em guerra. Teve alguma das brahot de Yaakov Avinu que também ele fala Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain. Isso. Então, ele fala Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain. O corpo é de um bicho, mas a cabeça é de um chifre, né? Lá é de Moshe. Ah, de Moshe? Essa é de Moshe. Ah. Essa é de Moshe. Mas uma pergunta. Esse rei, ele, de certa forma... O Yaakov, ele fala que você não tem... Ben Porat Yosef, que ele não vai ter olho gordo. Então... Não, Ben Porat Yosef é de Moshe, não? Não. Não? Mas é de Yaakov. É de Yaakov? Sim. E fala para ele, veio Gularov, Bekerev Haaretz. Nesse caso, a gente está vendo que esse rei, ele tem dois méritos, por exemplo, de ouvir o pai ensinando a Alahá para ele. Sim. Ele aprendeu algo sobre isso. Sim. De alguma forma pesa, porque você vê que ele não só deu cavalo para o pai, mas também trouxe um estudo que estava vivo dentro dele a ele. Assim, você vai ver que Hashem vai anular o decreto dele. Então, ele tinha mérito. E aí, então, chega um mensageiro para o Micaio, e ele fala, olha, eu vim te chamar aqui, mas olha bem, veja bem, eu vou te chamar porque eu sou obrigado a te chamar, mas vê bem o que você vai falar. E ele responde, eu não quero que você estrague a festa. Né? Aí ele fala, eu juro que eu vou falar tudo que a Hashem me disser. Não tem política aqui, não vem com história. Eu vou falar o que a Hashem me disser. Bom ou mal, é isso que eu vou fazer. Você vê que ele é um profeta verdadeiro. E aí, Micaio, ele vem lá, e muito curiosamente, quando ele aparece perante o rei, ele repete as mesmas palavras que os falsos tinham falado, num tom de deboche, dizendo, vai conquistar. Tipo, você quer ouvir a verdade ou você quer que eu fale igual aos outros? Então ele chegou de uma maneira sarcástica, ele falou, vai e conquista. Você não está querendo me ouvir, você quer ouvir o que você já ouviu antes. Quer dizer, lembrando que ele é um profeta, ele senta lá, ele sabia o que os outros tinham falado. E ele usou isso, ele falou, vai e pronto. Eu acho que ele tinha um bom senso de humor. Yahav entendeu o tom dele, ele fala, não, eu imploro, me fala a verdade, o que Hashem quer de mim? Ele vira e fala o seguinte, eu não recebi nenhuma ordem direta de Hashem para eu te dar essa mensagem. Eu tive uma visão a respeito dessa guerra. Eu tive uma visão. Quer dizer, Hashem não falou, vai, fala isso, fala aquilo. Mas eu tive uma visão em relação à guerra. E nessa guerra, olha como ele fala, eu vi Bnei Israel espalhados sobre as montanhas como ovelhas sem pastor. Eu ouvi Hashem dizer, esses não têm mestres. No entanto, eles vão voltar para casa em paz. Ficou clara a mensagem? Quem é que é o mestre? O rei? O rei? Mas não era conveniente para o Ahav escutar essa mensagem. Não dá, você finge que não vê. Quando não é conveniente, você finge que não viu. Podia ser o outro rei. É verdade. Não é comigo. É outro rei. Você sempre consegue dar um jeito.
E ainda, aliás, eu falei, e não, esse não tem mestres, não tem mestres no plural. No plural. Porque aí, voltando àquilo que eu falei, que o decreto inicial, a gente já sabia que Ahav ia morrer, e a gente falou, Hashem postergou por 3 anos, ele ia morrer nessa guerra, e a princípio, Yoshafat, por ele ter ido até o Ahav, também foi decretado que ele iria morrer. Por isso a profecia era que ele iria morrer também. E lembrando que quando a gente fala com reis, tem que falar com Kavod. Então, mesmo quando o Moshe falava com Paró, ele falava, minha vossa majestade, vou cortar a tua cabeça com muita honra. Ele falava, ele não falava, Hashem vai matar você, ele falava de um jeito indireto, porque assim você tem que dar Kavod para o rei. Então ele falou, ele contou a visão que ele teve, não falou você vai morrer, ele contou a visão que ele teve. Quando acaba, ele escuta isso, ele fala, eu falei que esse cara só ia falar coisa ruim, só dá notícia ruim, vamos mudar. A Globo só fala coisa ruim, né? Tem que mudar o canal, achar coisas melhores. E inclusive ele se convenceu quando você não quer ouvir uma coisa, chama dissonância cognitiva, quando você não quer ouvir, você se convence que aquilo está errado. Então ele vira e fala, esse cara está mentindo. E ele realmente estava convencido que ele estava mentindo. E aí o Michael, ele fala, já que você não acredita em mim, agora eu vou te contar tudo. Agora que você quer, agora você vai ouvir até o fim. E você vai ver que eu estou dizendo a verdade. E aí ele fala o seguinte, toda uma visão que ele viu lá em cima, no Shamayim. Eu vou ler por cima o que ele fala. Eu vi Hashem sentado no seu trono, pronto para fazer um julgamento sobre você. Do lado direito tinha os anjos defensores, do lado esquerdo tinha os anjos acusadores. E aí cada um começa a trazer as mitzvot que você fez e as averot que você fez. No final ficou equilibrado. Até que chega um anjo e ele traz o sangue do Navot. Aquele que o Ahav tinha, a vinhedo que ele tinha matado. Ele trouxe o sangue, não, o espírito, aliás, é o próprio espírito do Navot. Ele mesmo veio lá advogar em própria causa. E ele fala, Ahav vai sofrer por minha causa. E eu vou fazer ele sofrer, eu vou fazer ele ir para a guerra. Michael falando, que ainda ele não foi, e aí falando, eu vou fazer ele ir para a guerra. Os anjos ficaram em silêncio, os defensores, e aí, por quê? Porque o assassinato é uma coisa gravíssima, o que ele fez, etc. Hashem pergunta para o Navot, interessante quando a gente escuta o Midrash descrevendo o que acontece lá em cima, como você vai punir ele, Midá, Keneged Midá? A gente sempre fala, Hashem vai sempre na mesma moeda, ele te matou, o que você vai fazer exatamente? Ele falou, eu vou colocar uma falsa profecia na boca dos profetas. Por quê? Porque eu morri pela falsa testemunha que a esposa dele tinha contratado. Então vai ser olho por olho, vai ser moeda por moeda. Puxa. E Hashem fala, ok, sai daqui. Você não pode, eu não consigo suportar a falsidade. Ou seja, Hashem autorizou, mas longe de mim. Faz lá. Difícil a gente explicar. Estamos falando de Hashem, que está em todo lugar, mas é isso que o Midrash traz. E aí ele termina dizendo, por favor, acredita em mim. Essa é a última chance de fazer tshuva. Não. Próximos capítulos, semana que vem. Uma bela palavra. Boa noite. Ele deu mais uma chance, já deu mais Só para falar, o Tanakh tem na prateleira, quiser. Não estou fazendo